Oi galera, meu nome é Renata e eu tô aqui pra falar com vocês sobre a minha cirurgia de escoliose. Pensei em fazer esse vídeo porque quando eu tava pra fazer a cirurgia e também na recuperação eu ficava horas na internet procurando pessoas e depoimentos pra saber como é que tinha sido, e é isso que eu quero passar pra vocês, tá? Vai ser um vídeo bem informal, não tem nada técnico, é mais pra dar um abraço em vocês aí que estão precisando. Eu descobri que tinha escoliose mais ou menos uns 10 anos eu tinha. O meu pai, na verdade, que viu, eu tava brincando na sala e ele viu que tinha alguma coisa estranha com a minha coluna. Minha mãe me levou num ortopedista e naquela época, ou seja, 23 anos atrás, o médico já falou que tinha que operar. Eu já tinha uns 50 graus mais ou menos de escoliose e eu entrei em pânico, a minha mãe também. Eu lembro que minha mãe saiu meio que chorando da consulta, assim. E só que eu quis dar uma de fortuna e falei assim, não, eu não vou fazer essa cirurgia. Eu falei, mãe, não vou fazer porque eu não sinto dor e tá ótimo assim, vamos assim, tá? Então eu não fiz nada, eu não usei colete, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi, eu voltei pra natação, eu fiz RPG, fiz fisioterapia, só que eu não sou muito disciplinada, então durante esses 20 e poucos anos eu fazia e parava, fazia e parava, fazia e parava. E nunca nada adiantou, tá? Vou dizer assim que nunca teve uma melhora em nada da minha coluna. Pra mim, conviver com a escoliose não foi tão duro, digamos assim, porque eu não tinha realmente nenhum tipo de dor, não me incomodava nesse aspecto, a não ser físico, né? O estético, assim, que mulher se preocupa muito, né? Então eu só me sentia assim à vontade mesmo quando eu ia pra praia com os meus pais ou parentes que sabiam que eu tinha, ou amigos e tal, né? Mas assim, ir pra vários lugares com uma galera, não sei o que, ficar de biquíni o dia inteiro, não. Mas assim, até que não foi tanto, assim, eu nunca fiquei depressiva por causa disso, eu nunca fiquei triste por causa disso, eu sempre soube lidar muito bem. Depois maior, assim, depois da adolescência e tal, assim, namorado também, nunca tive problema com isso. Teve um namorado que eu tive que falar assim, ei amigo, você não vai perguntar das minhas costas, tipo, a gente realmente não vai falar disso. E existem duas pessoas, os dois tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que convivia comigo um tempão e nunca tinha reparado, nem só foi saber que eu tinha escoliose depois que eu fiz a cirurgia. E teve aquelas pessoas que me conheciam e já perguntavam assim, o que é isso nas tuas costas? Eu lembro que na oitava série tinha um menino que sentou atrás de mim e a gente já era amigo, ó, fazia muitos anos, assim, ele sabia que eu tinha um problema de escoliose, só que ele me cutucou, assim, aonde ficava mais saliente, né? Porque ele falou que ele queria saber se era mole ou se era duro. Tipo, ele perguntou se doía, não sei o que. Então, essas coisas engraçadas, assim, só que eu sempre soube lidar bem com isso, eu acho que, assim, meu pai e minha mãe talvez se incomodassem mais do que eu mesma. Só que quando a gente chega nos 30 aninhos, a gente começa a pensar na vida, no futuro, né? Daí eu comecei a pensar assim, eu não quero ser uma mulher de 40 e poucos anos que não vai conseguir fazer as coisas que tá a fim de fazer, não vai conseguir ir num show, por exemplo. Vai ter que viver tomando remédio, essas coisas eu nunca quis. Então eu fui atrás pra fazer a cirurgia. Foi me recomendado um médico aqui em Curitiba, tá? E eu fui nele, o nome dele é Nádio Sanzovo, se vocês derem um Google aí vocês já vão achar ele. E ele foi o primeiro que eu fui e eu já amei ele de cara, assim, porque ele fez a minha cirurgia parecer uma extração de siso, assim, sabe? Tipo, eu me senti muito, muito segura com ele. E essa é a minha primeira dica que eu quero dar pra vocês que ainda não fizeram a cirurgia. Não adianta vocês irem com o médico da fulana e tal, assim, vocês têm que ir no médico que seja bom, óbvio, mas que vocês se sintam à vontade com ele e seguros, e sintam segurança no que ele vai te falar, porque você vai ver ele muitas vezes. Imagina se todas as vezes que você for falar com o médico, você for ficar com mais medo ao invés de mais segura, né? É complicado. Então o meu médico foi maravilhoso nisso. Aí vem a segunda parte, que é contar pra família, né, que você vai querer fazer a cirurgia. Quando eu contei, a minha família parecia que eu tinha morrido, sabe? Porque eles ficam muito nervosos, é normal. Então aconteceu assim esse baque na família. Então eu pedi pra eles olharem as coisas na internet, verem que hoje em dia era mais fácil e tudo mais. Demorou uns 6 meses assim, de quando eu decidi fazer a cirurgia pra quando eu fiz, demorou uns 6 meses até o plano de saúde aprovar. Eu não vou entrar em detalhes de valores, essas coisas, o meu plano de saúde pagou tudo, exceto a monitoração da medula, né?
que foi a parte, eu tive que pagar, mas o resto pagou tudo. A cirurgia foi muito 100%, assim, sabe? Não teve nenhum problema. E eu queria dizer pra vocês que é possível isso, que você não precisa ficar pensando que vai dar alguma coisa errada, que pode dar tudo milimetricamente certo, que foi o que aconteceu com a minha. 7 a 8 horas, mais ou menos, de duração, tá? Quando eu acordei, eu tava num quarto, eu lembro que tinha um relógio, assim, e tinha outra pessoa deitada do meu lado, assim, não na mesma cama, né, óbvio. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi mexer meu pé, que era o meu maior medo, era perder movimento, essas coisas, e eu vi que ele tava mexendo, então eu já fiquei feliz. Daí eu lembro que eu dormi de novo, quando eu acordei eu tava no quarto, com toda a minha família. E a primeira coisa que eu disse foi: eu sou muito foda. Porque, gente, é uma coisa assim que você se sente uma pessoa muito vitoriosa de passar por isso. Isso que eu só tinha passado pela cirurgia, que é, por incrível que pareça, o mais simples, porque depois vem a recuperação, que é o mais complicado. Gente, a recuperação é óbvio que não é simples, ela não é rápida. Na recuperação, gente, é uma cirurgia de coluna, não é... Você não tá tirando um dente. É óbvio que vai ser demorado, é óbvio que vai ter dor, então não adianta você querer apressar. A coisa que você mais tem que ter na recuperação é paciência. Vai demorar, cada dia é muito devagar, você só vê assim a evolução tipo de uma semana para outra semana, mas tudo vai dar certo. No hospital é uma maravilha comparado com o que você vai passar na sua casa, tá? Porque no hospital você tá com remédios fortes, você quase não sente a dor, você quase só dorme. Eu não lembro de muita coisa que eu falei, que falaram que eu fiz na recuperação no hospital, de tão cheio de remédio que eu tava, eu não lembro. O problema chega quando você chega em casa. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei 5 dias no hospital. Só dando uma recapitulada, a minha cirurgia demorou 8 horas, tá? Eu não precisei de transfusão de sangue, eu não precisei ficar na UTI, foi tudo susse, maravilha. Eu cheguei no quarto, no mesmo dia, se eu não me engano, eu fiquei de pé, no outro dia eu já andei, eu andava todos os dias pelo corredor do hospital. Cheguei em casa e aí começou o terror. Eu já tinha diminuído bastante os remédios, estava com os remédios normais que eles vão te prescrever, tá? E eu falava que eu tinha me arrependido, que eu devia ter deixado tudo como estava, que eu não ia conseguir voltar a ter a minha vida, que eu não ia conseguir voltar a ser o que eu era, fazer o que eu era. Me bateu um arrependimento monstruoso, assim, mas durou só esse dia, graças a Deus. Ai, gente, desculpa. Na sua casa você começa a criar a sua rotina dos remédios, da alimentação, e você vai se acostumando com a dor, infelizmente, mas vai doer, tá? Vai doer, assim, as dores mais fortes só vão parar depois de um mês, mas ainda você vai ter dor, e esse é o mais engraçado, assim, engraçado, né? Porque você tá, digamos, acostumada com um tipo de dor ali, tá tomando remédio para aquela coisa, só que daí de repente você começa a sentir uma outra dor em outro lugar, e isso é normal, porque o teu corpo tá se recuperando e é tudo muito lento, tá? Então, das coisas que eu senti, assim, que é normal sentir, se você estiver aí sentindo agora, um peso muito grande no peito. Você sente, assim, que colocaram pesos dentro de você. Então, você não consegue se virar tão fácil, você não consegue levantar tão fácil, você tá sem força. Além de você estar sem força, realmente colocaram coisas dentro de você. Porque, se eu não me engano, eu vi que os pinos aí podem variar de 1,5 kg a 2 kg. Então, né, são quilos a mais que você ganha assim de uma hora pra outra dentro de você. Eu sentia muita queimação na pele, assim, na barriga e na lombar, porque você cresce com essa cirurgia. Eu cresci quase 4 centímetros e eu acho que por esticar a pele deve dar algum tipo de dor, assim, era uma sensação de como se eu tivesse me queimado do sol, mais ou menos. Formigamento eu sentia muito nas pernas, tá? Porque os seus nervos, eles estão se recuperando, é normal, tá? Então é bom sempre fazer exercício com a perna, sempre andar dentro de casa. Eu andava ao redor da mesa da sala, eu ficava dando volta dentro de casa, assim, ia da cozinha pra lavanderia por causa da minha mãe, por causa do meu irmão, e ficava dando volta ao redor da mesa, porque você tem que se exercitar. Só que você não consegue, tipo, vamos então fazer uma caminhada de meia hora? Não, você não consegue, você tá fraca. Então você vai ali, dá umas voltinhas na sala, volta a deitar. Levanta de novo, dá mais umas voltinhas, volta a deitar. Você vai ver que você consegue ficar mais tempo andando, mais tempo sentada e vai aperfeiçoando. E isso é muito legal, você sentir que você está cada dia mais forte, cada dia mais recuperada, isso é muito legal.
Por incrível que pareça, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês que vocês podem não acreditar, mas eu tenho saudades da minha recuperação. Eu fico lembrando, assim, eu tenho saudades daquela sensação que eu tinha, assim, de, pô, eu tô lutando com uma coisa aqui e vou ficar mais forte, e daí eu via minha família também sempre me apoiando, e fora, né, os mimos da mãe, né, frutinha toda hora, comidinha na cama, né. Enfim, de recuperação eu acho que não tem muito o que dizer, a não ser paciência. Não fiquem pensando assim, nossa, faz um mês que eu fiz a cirurgia e eu ainda sinto dor. Gente, normal, tá? Normal, nada de estranho nisso, que é isso aí mesmo. Sobre a cicatriz, que me perguntam também se eu vou tatuar alguma coisa em cima, o que eu fiz pra cuidar, o que eu faço pra tirar ela, porque eu postei uma foto minha no meu Instagram que a cicatriz, ela tá praticamente perceptível, e a minha cicatriz ficou muito bonitinha mesmo, sabe? Mas, gente, a cicatriz é a última coisa que eu pensei, e eu acho que é a última coisa que você deve pensar. Não pense no estético, tá? Por exemplo, eu depois que eu operei, eu fiquei com desnível de ombro, eu não sei se dá pra ver, acho que dá, né? Mas é uma coisa que eu não me preocupa. Fiquei com cicatriz, né? A gente fica com cicatriz. Tem pessoas que ficam com desnível de seio também. Eu acho que eu fiquei um pouquinho, sei lá. Mas são coisas pequenas perto do que você passou e do que você conseguiu consertar em você, entendeu? Então não fica pensando no estético não, tá? O mais importante é a sua saúde, tá? E é por isso que você tem que pensar. Mas enfim, como me perguntam, a única coisa que eu passei na minha cicatriz foi óleo de girassol. Passava assim pra ela ficar hidratada e eu tinha preguiça pra essa hidratante. Eu até comprei a Cicatricure, mas eu não usei. Tipo, eu tenho preguiça de passar 3 vezes no dia aquele negócio, então eu passava óleo de girassol, era mais fácil e ok. Sobre movimentos, tá, gente? Os movimentos. Ah, você perdeu o movimento? Duas coisas que mudaram depois da cirurgia. Uma são esses movimentos assim, ó, eu consigo fazer, mas antes eu fazia mais, sabe? Tipo, ia mais um pouquinho. E quando você vai, por exemplo, tomar sol, sabe? Que você fica assim, ou você fica assim, de bruço, né? Eu consigo fazer o movimento, mas eu não consigo mais ficar tanto tempo nesse momento. Talvez se eu fizer mais exercício, mais coisas, isso melhor. Então, movimentação depende muito da onde vão ser colocados os pinos. Ó, os meus pinos foram colocados 22 pinos, tá? E 2 hastes. E ele não pegou muito a lombar, ele pegou bem o comecinho da lombar, então eu não perdi praticamente nada de movimento. Na verdade, eu acho que eu não perdi nada, não sinto nada, assim, de que eu possa dizer, nossa, droga, não consigo fazer isso. Na verdade, assim, cada caso é um caso muito específico. A gente sempre vê depoimentos na internet, e eu tô aqui também dando meu depoimento, mas nenhum caso vai ser igual ao outro, tá? Mas, num geral, assim, é mais ou menos isso. A movimentação dos seus movimentos vão depender de onde for colocado os seus pinos. E quando que você começou, assim, a parar de sentir que você tinha pino? Você nunca vai parar de sentir que você tem os pinos. Eles estão ali. Vai fazer um dia mais frio, você vai sentir. Vai fazer um dia super quente, você vai sentir. Mas não é uma coisa que incomode, não é uma dor, não tem dor mais. Eu não tenho nenhum tipo de dor. Mas você sente que eles estão ali, ó. Tipo, quando eu faço isso aqui, ó. Eu sinto, mas é legal. Sim, eu fiquei 3 meses de recuperação, 3 meses de licença do trabalho e 1 mês de férias. Nesses 3 primeiros meses eu fiquei bem assim, tipo, recuperando mesmo, não fazia nada. E no último mês eu comecei a fazer fisioterapia. Uma coisa que eu posso dizer pra vocês, assim, pra vocês fazerem, que eu não fiz, eu acho que eu fiz errado. Quando vocês estiverem em casa, tentem o quanto antes voltar às suas rotinas normais. Não tô falando assim de já voltar pro trabalho ou já voltar a fazer exercício, mas tipo ir na casa do amigo, da amiga, dar uma saída no parque, comer fora. Eu não fazia isso, então eu comecei a ficar muito dentro de casa. E eu comecei a pensar assim que se eu saísse ia dar alguma zica, sabe? Eu ia passar mal, ia doer, e daí eu não saía de casa. E isso foi piorando, porque daí eu ficava só em casa pensando nisso, daí eu parei de dormir, eu não conseguia mais dormir, eu cheguei a ficar acho que 2 dias sem dormir, assim, tipo, mais de 48 horas, na verdade, eu fiquei sem dormir. E isso afeta muito o seu corpo e a sua cabeça, e foi aí que eu tive uma crise de pânico. Eu tive uma crise de pânico bem intensa, assim, a minha família tava lá, então foi muito bom, mas é uma coisa que você pode evitar, entendeu? Você tem que preparar não só para as dores da recuperação, mas tem que preparar a sua cabeça também, tá?
complicado. Eu tive essa crise de pânico porque eu achava que eu não, mesma coisa, que eu não ia voltar a ter minha vida como ela era antes, que eu nunca mais ia conseguir dormir, que eu não, sabe, você te dá um pânico assim. Eu só consegui começar a melhorar disso quando eu comecei a voltar a dormir. Tá? Consegui dormir toda noite, daí foi melhorando, daí eu comecei a sair, daí eu comecei a fazer fisioterapia, daí foi tudo ok. Então, assim, quando eu comecei a parar, tipo assim, nossa, agora parece que eu estou voltando ao normal, foi depois de uns 6 meses, porque depois no 4º mês eu comecei a fazer a fisioterapia e no 6º mês eu comecei o Pilates. E quando eu comecei o Pilates, que foi, assim, a maravilha do mundo, assim, recomendo pra todo mundo que puder fazer o Pilates, faça, porque vai te fortalecer muito e vai, parece que ele dá um up, assim, no seu corpo, é muito bom. Hoje em dia eu tô super sedentária, eu não tô fazendo nada, mas depois, nesses de 2 anos pra cá, eu já fiz tudo, só a única coisa que eu não fiz foi voltar a nadar, ainda não, assim, já nadei, mas não nadei assim pra fazer aula de natação. Mas o resto eu fiz tudo, fiz academia, fiz funcional, corri. Antes eu não corria, antes da cirurgia eu não corria, depois da cirurgia eu consegui correr 5, 7 quilômetros. O que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, se você tá querendo fazer a cirurgia, sabe? Vá num médico de confiança e faça, tá? Vai dar tudo certo. Não fica pensando em casos negativos ou coisas que não deram certo. Pra você, vai dar certo. E pra você que tá aí na recuperação, com o celularzinho assim, ó, que eu sei que a única coisa que a gente faz é ficar no celular, jogar e assistir filme, Netflix. Vai ficar tudo bem, tá? Vai passar, essas dores que você tá sentindo agora vão passar e depois você vai se sentir a pessoa mais vitoriosa do mundo, que é o que eu falo da cicatriz. Quando eu olho a minha cicatriz, eu não fico pensando assim que, nossa, eu tenho uma cicatriz. Pra mim, a minha cicatriz é a marca da vitória. E eu quero que todo mundo se sinta assim. Enfim. Então assim, gente, resumão do resumão, se você tá pensando em fazer a cirurgia, pega um médico de confiança, se sinta seguro em fazer isso, tá? Não adianta assim você fazer porque as outras pessoas estão pedindo, você tem que se sentir seguro e pronto para aquilo, tá? Prepara a sua cabeça mais do que ficar pensando se vai doer ou não, porque para dor existe remédio, tá? Tenha paciência. Paciência é o que mais você vai precisar ter. Você vai aprender muita coisa depois dessa cirurgia. Você vai começar a dar valor para as coisas realmente importantes. Você vai dar muito, 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 muito mais valor para sua família. Você vai ver quem realmente se importa com você. Você vai ver, assim, quem são as pessoas que vão querer te visitar. Eu não queria visita, tá? Eu sou uma pessoa meio bolha, sabe? Mas assim, você vê as pessoas que estavam ali se preocupando com você, as pessoas que não estavam nem aí, você começa a ver pessoas que gostam de você e você nem imaginava que elas gostavam de você. Você vai conhecer muitas pessoas legais que passaram por isso também, porque você acaba conhecendo muitas pessoas na internet. É uma experiência dolorosa, é uma experiência assim forte, mas é também muito legal. Como eu disse, eu tenho saudades da minha recuperação, acredite se quiser. Eu desejo pra todo mundo que tá passando por isso uma recuperação muito, 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 muito tranquila, tá? E pra quem vai passar uma cirurgia ótima, que dê tudo certo, que você consiga um médico maravilhoso, que essa recuperação seja maravilhosa e que você conviva bem com os seus pinos, porque eles são os seus amigos e eles são meus amiguinhos e eles estão aqui dentro me sustentando. Depois da cirurgia, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito melhor, muito mais paciente, muito mais assim que se preocupa o que realmente tem que se preocupar, sabe? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas ela melhorou bastante depois da cirurgia também. Então tem muitas coisas que depois da cirurgia vão melhorar e vocês vão ver, tá? Bom, galera, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco de calma, tranquilidade, alegria, esperança, coisas boas pra quem tá passando por esse momento ou que vai passar, tá? Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo, caso alguém queira entrar em contato pra perguntar mais coisas, porque eu tô fazendo esse vídeo aqui bem rápido, assim, mais pra falar assim o que eu tinha pra falar. E qualquer coisa, se tiverem mais dúvidas, pode perguntar tanto aqui quanto nas minhas redes sociais, tá?
Espero que esteja todo mundo bem. Quem tá passando pela recuperação, essa dorzinha que você tá sentindo vai passar, tá? E você vai ficar super 10, super massa. E depois vai fazer um vídeo no YouTube contando que foi super legal, tá? Beijão, tchau!